Câmara Municipal de Jesuítas, processo da 52ª sessão ordinária do dia 21 de fevereiro de 2022. Tendo o quórum legal, declaro aberta a sessão. Leitura do Evangelho. Convido o vereador Francis Douglas para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, logo após, todos de pé. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20. A missão do verdadeiro Messias. Entre os que tinham ido à festa para adorar a Deus, havia alguns gregos. Eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaida, da Galileia. E disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe falou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu para eles, dizendo: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Eu garanto a vocês, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morre, produz muitos frutos. Quem tem apego à sua vida, vai perdê-la. Quem despreza a sua vida neste mundo, vai conservá-la para a vida eterna. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Aprovação da ata. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Jesuítas, ata da 51ª sessão ordinária relativa ao terceiro período legislativo realizado no 14º dia do mês de fevereiro do ano de 2022. Com a presença de todos os vereadores, havendo quórum legal, o presidente Rogério Figueiredo Jorge declarou iniciada a sessão às 19 horas. Iniciada a parte do expediente, foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, que é aprovada sem restrições. Prosseguidos os trabalhos, passamos para a leitura do dia. A indicação número 9 de 2022, de autoria do vereador Valdeir Heleno dos Santos, indicação número 10/22, de autoria do presidente Rogério Figueiredo Jorge. A matéria ficará à disposição junto à Secretaria da Câmara. No pequeno expediente, usou da palavra o vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva. No grande expediente, nenhum dos vereadores se inscreveu para fazer uso da palavra. Ordem do dia, em segunda e última discussão e votação do projeto de lei número 122, com a súmula, dispõe sobre a concessão de anuidade à AMOP, Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, correspondente ao exercício financeiro do ano de 2022. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Em segunda e última discussão e votação do projeto 222, com a súmula, dispõe sobre concessão de anuidade à ADAMOP, Associação das Primeiras Damas do Oeste do Paraná, correspondente ao exercício 2022. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Em segunda e última discussão e votação do projeto de lei 322, com a súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir mensalmente com a Confederação Nacional de Municípios, CNM. Em segunda e última discussão e votação do projeto 422, com a súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal de Jesuítas a celebrar termo de apoio financeiro com a Copacol e da outras providências. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei número 722, com a súmula, altera dispositivo da Lei Municipal 618 de 2003,
que trata do plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores públicos da Prefeitura Municipal, para incluir novas atribuições à descrição do cargo de fiscal e da outras providências. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei 822, dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento de 22 e da outras providências. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão e votação na indicação 9 de 22, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Aparecido José Weiler Júnior o acesso livre ao Wi-Fi para pacientes do Centro de Saúde. Justificativa que o programa de acesso à internet gratuita facilitará o meio de comunicação dos pacientes e os mesmos e não ficariam ociosos até a hora da consulta. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão e votação da indicação 1022, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a implantação de pedras poliédricas na Estrada Malvina. Essa indicação tem por finalidade contribuir para a melhoria do tráfego e reduzir os custos de manutenção da estrada. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão e votação, indicação número 11, 2022, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Aparecido José Weiler Júnior que determine ao setor competente que proceda a limpeza e manutenção das bocas de lobo localizada na rua Roque Gonzales, em frente ao imóvel 596, que está entupida, e na rua Roque Gonzales, em frente ao 705. Justifica-se porque as bocas de lobo das referidas ruas necessitam de limpeza e manutenção. O serviço é de fundamental importância para garantir o escoamento das águas da chuva, evitando erosão e prejuízo aos moradores. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão e votação, indicação 12 de 22, propor ao prefeito municipal Aparecido José Weiler Júnior a criação de uma Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, com a nomeação de um secretário municipal. Justifica-se consciente a necessidade de se dotar estruturas administrativas do governo com instrumentos que abordem de maneira específica as questões ligadas à população, indústria, comércio e agricultores. Um órgão com o objetivo de debater, projetar e executar políticas públicas específicas desta área em nosso município. A criação da secretaria trará ações positivas e coligadas às demais secretarias municipais, dando condição criativa de pensamento e trabalho qualificado potencializados, contribuindo ativamente com o desenvolvimento do futuro desse município. Nas explicações pessoais, fizeram uso da palavra a vereadora Ângela Cristina Tomé de Oliveira, vereador Valdeir Heleno dos Santos e vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva. O presidente agradeceu a presença de todos, visitantes e funcionários, nada mais havendo a tratar, encerrou a sessão às 20h04, da qual foi lavrada a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelo primeiro secretário e pelo presidente, estando a gravação integral da sessão à disposição de todos no site oficial da Câmara Municipal de Jesuítas, Paraná. Sem mais, senhor presidente. Em discussão? Em votação? Aprovada por unanimidade de votos. Leitura do expediente. Determina o primeiro secretário a leitura do expediente. Câmara Municipal de Jesuítas, requerimento número 7 de 2022, apresentado na sessão 21 de fevereiro de 2022, de autoria do vereador Luiz Carlos Gomes. Teor do requerimento: o vereador que abaixo subscreve, nos termos do regimento interno, atribuições da Câmara Municipal e demais disposições legais, que seja aprovado o presente requerimento, venho requerer que o Poder Executivo, para que seja fornecido urgentemente equipamentos de proteção individual adequados, NR6, previsto no LTCAT de cada setor, bem como a implantação do PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,
para que oriente e treine o servidor para seu adequado guarda e conservação, exigindo a administração do seu uso. Em conversa com o Sindicato dos Servidores Municipais, descobrimos que no município não há função de cozinheira ou merendeira, sendo esta função desempenhada por zeladoras que não têm qualificação para esta função. Ainda os zeladores não recebem insalubridade, ainda que o LTCAT de alguns setores preveja a necessidade do uso de equipamentos de proteção individual ao servidor. A fim de que se neutralize a insalubridade ou periculosidade, é reclamação recorrente no órgão de classe pelos servidores públicos que muitos desses equipamentos não estão sendo fornecidos ou seu fornecimento não é o adequado. Destarte dispõe o item 661 da NR6 quanto aos EPIs que cabe ao empregador quanto ao EPI adquirir o adequado ao risco de cada atividade, exigir o seu uso, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização, manutenção periódica e comunicar ao TEM qualquer irregularidade, registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotado livro, ficha ou sistema eletrônico. É importante ressaltar que não basta o fornecimento do EPI ao servidor, pois é obrigação da administração fiscalizado, de modo a garantir que o equipamento esteja sendo utilizado. Para a Justiça, o fato de comprovar que o servidor recebeu o equipamento não exime a administração do pagamento de eventual indenização, pois a norma estabelece de se garantir o seu uso de tais equipamentos, o que se faz através de fiscalização e medidas coercitivas, se for o caso. Nestes termos, pede deferimento, Jesuítas, 17 de fevereiro de 2022, Luiz Carlos Gomes, vereador. Câmara Municipal de Jesuítas, indicação 13 de 2022, autoria dos vereadores Luiz Carlos Gomes, Francis Douglas Rodrigues da Silva e Adilson Favarin Nieto. Teor da indicação: de acordo com o regimento interno legislativo, vimos através do presente que, após aprovado pelo plenário, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Aparecido José Weiler Júnior a necessidade de viabilizar a regularização dos valores referentes às diárias dos motoristas do setor da saúde. Justifica-se: a diária dos motoristas foi fixada no valor de R$ 240, valor que encontra-se defasado e inviabiliza a cobertura de despesas de viagem dos servidores. Temos que levar em consideração não só a inflação do período que foi impulsionado pela atual pandemia, mas também de considerar a necessidade dos gastos com cuidados dos especiais. Assim fica evidente a necessidade de adequação destes valores para que o servidor possa desempenhar sua função de forma satisfatória para a administração e munícipes. Jesuítas, 17 de fevereiro de 2022, Luiz Carlos Gomes, Francis Douglas Rodrigues da Silva e Adilson Favarin Nieto, vereadores. Câmara Municipal de Jesuítas, indicação 14 de 2022, sessão de 21 de fevereiro de 2022, autoria do vereador Luiz Carlos Gomes. De acordo com o regimento interno legislativo, vimos através do presente que, após aprovado pelo plenário, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Aparecido José Weiler Júnior para que seja instalado redutor de velocidade quebra-molas na rua Presidente Venceslau, rua Hermenegildo Rodrigues, rua Inácio Golembieski e rua Joaquim Tomé, na localidade do BNH, distrito do Carajá. Jesuítas, 17 de fevereiro de 2022, Luiz Carlos Gomes, vereador. Indicação número 15 de 2022, autoria do vereador Luiz Carlos Gomes. De acordo com o regimento interno legislativo, vimos através do presente que, após aprovado pelo plenário, solicitar ao excelentíssimo prefeito Aparecido José Weiler Júnior para que seja feita a revitalização da praça denominada P19, na saída para o município de Formosa do Oeste. Justifica-se que o local se encontra em estado de total abandono. Jesuítas, 17 de fevereiro de 2022, Luiz Carlos Gomes, vereador. Indicação número 16 de 2022, apresentada na sessão de 21 de fevereiro de 2022.
autoria da vereadora Ângela Cristina Tomé de Oliveira. De acordo com o regimento interno legislativo, vimos através do presente que, após aprovado pelo plenário, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Aparecido José Veleiro Júnior a possibilidade de fazer um PSS de contratação temporária para motoristas que levam os estudantes universitários. Explicação, visto que os estão fazendo esta rota, são profissionais competentes, mas já trabalham durante o dia todo, cumprindo com suas horas previstas. Com a contratação somente para o período noturno, os profissionais do dia poderão ter mais tempo de descanso e ficar com sua família. Jesuítas, 17 de fevereiro de 2022, Ângela Cristina Tomé de Oliveira, vereadora. Sem mais, senhor presidente. Os projetos e indicações apresentados serão encaminhados às comissões permanentes e a quem de direito. Pequeno expediente, com a palavra o vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva. Excelentíssimo senhor Rogério Figueiredo Jorge, presidente desta Câmara Municipal, saúdo com uma boa noite. Boa noite. Estendo aos demais vereadores, aos nossos visitantes e aos internautas que nos acompanham com uma boa noite. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve nos termos do regimento vem a presente soberano plenário da Casa a seguinte indicação. De acordo com o regimento interno deste legislativo, vemos através do presente que, após aprovado pelo plenário, sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Aparecido José Veleiro Júnior a necessidade de construção de 4 quebra-molas localizadas na rua Padre Donizete, é a rua do nosso posto de saúde. Entretanto, entre as casas número 135, número 181, número 380 e número 546. Excelentíssimo senhor Rogério Figueiredo Jorge, presidente dessa Câmara, fazer um requerimento. Senhor presidente, venho fazer um requerimento à presidência dessa Câmara para que oficie o excelentíssimo senhor promotor de justiça da comarca, para que o mesmo envie a cópia do documento que instrui o processo administrativo instaurado naquela promotoria a respeito da situação do município envolvendo a OCIP do Instituto Confiança, sendo que pedimos tão logo a resposta chegue, seja dado conhecimento a todos os vereadores. Tal requerimento, senhor presidente, senhora excelência, prende-se aos fatos de que, sessões passadas, participamos da votação de um projeto de lei oriundo do Executivo, onde ratificamos posicionamento em relação a essa situação. Entretanto, ficamos na dúvida, porque não tivemos, por ocasião daquela votação, explicações necessárias e sabemos que, por lei de improbidade administrativa, os vereadores respondem solidariamente ao prefeito por atos que impliquem prejuízo financeiro ao município. Por isso, solicito esse requerimento ao Ministério Público. Sem mais, senhor presidente. Grande expediente. Não havendo inscrições, passamos à ordem do dia.
Em segunda e última discussão e votação do projeto de lei número 7/2022, com súmula, altera o dispositivo da Lei Municipal número 618/2003, que trata do plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Jesuítas, para incluir novas atribuições à descrição do cargo de fiscal e da outras providências. Em discussão? Pela ordem, senhor presidente. Ordem concedida. Eu só gostaria de fazer um pequeno comentário nesse projeto, na qual eu não comentei na semana passada, e hoje é a segunda votação. Eu vejo assim que a criação desse cargo não é mais um cargo para ocupar espaço na prefeitura, e sim porque a gente vê que eu já recebi reclamação tanto do menino que trabalha fazendo essa fiscalização, como da população, que ele não exerce o cargo, né, de fiscal. E muitas das vezes ele faz a fiscalização e pessoas o questionam que não vão pagar a multa porque ele não é fiscal, que ele não tem o poder de fiscal. Então, eu acredito que com essa mudança, essa colocação de que realmente ele vai ocupar esse cargo, ele vai ter o poder, sim, de estar fiscalizando, e a pessoa vai ter a obrigação de cumprir. Porque muitas vezes ele é cobrado. Como que eu vou te pagar uma multa se você não é o fiscal? Então, é um cargo que vai vir suprir a necessidade do município, na qual a gente tem visto que é necessário ter um fiscal. Não sei se vai continuar sendo a mesma pessoa, mas eu acredito que é um projeto aí muito bom e que venha a fazer com que melhore a situação do funcionário da prefeitura, para ele estar podendo trabalhar com mais segurança, mais tranquilidade, e realmente ele vai estar podendo dizer, não, eu sou fiscal, e comprovar que agora ele é o fiscal. Sem mais, senhor presidente. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Ao contrário, se levante. Aprovado em segunda e última discussão e votação por unanimidade de votos. Em segunda e última discussão e votação do projeto de lei número 008/2022, com súmula, dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento do exercício 2022 e da outras providências. Em discussão? Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Ao contrário, se levante. Aprovado em segunda e última discussão e votação por unanimidade de votos. Câmara Municipal de Jesuítas, em única apreciação e votação do requerimento número 007/2022. De acordo com o regimento interno deste Legislativo, vimos através de Vossa Excelência que, depois de aprovada em plenário, para que seja enviado ao Poder Executivo Municipal, para que seja fornecido urgentemente equipamentos de proteção individual adequados, NR6, previsto LTCAT, de acordo com o setor, bem como implantação do PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, para que oriente e treine o servidor para seu adequado guarda e conservação, exigindo a administração de seu uso. Em conversa com os sindicatos e servidores municipais, descobrimos que no nosso município não há função de cozinheira ou merendeira, sendo esta função desempenhada por zeladoras, que não têm qualificação para a função. Ainda, os zeladores não recebem salubridade, ainda que o LTCAT de alguns setores preveja a necessidade do uso de equipamentos de proteção individual ao servidor, a fim de que se neutralize a insalubridade ou periculosidade. A reclamação recorrente nesse órgão de classe pelos servidores públicos que muitos destes equipamentos não estão sendo fornecidos ou seu fornecimento não está sendo adequado. Destarte dispõe o item 6.6.1 da NR6 quando aos EPIs que cabe ao empregador quanto ao EPI. A. Adquirir o adequado ao risco de cada atividade. B. Exigir o seu uso. C. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. D. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. E. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. F. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. G. Comunicar ao TEM qualquer irregularidade observada. H.
registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. É importante ressaltar que não basta o fornecimento do IPI ao servidor, pois é obrigação da administração fiscalizá-lo, de modo a garantir que o equipamento esteja sendo utilizado. Para a Justiça, o fato de comprovar que o servidor recebeu o equipamento não exime a administração do pagamento de uma eventual indenização, pois a norma estabelece que se deve garantir o seu uso de tais equipamentos, o que se faz através de fiscalização e de medidas coercitivas, se for o caso. Em discussão? Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovado por unanimidade de votos, em única discussão e votação. Em única apreciação e votação da indicação número 13, 2022, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Aparecido José Weiler Júnior, a necessidade de viabilizar a regularização dos valores referentes às diárias dos motoristas do setor público. Em discussão? Em votação? Quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovado em única discussão e votação por unanimidade de votos. Em única apreciação e votação da indicação número 14, 2022, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Aparecido José Weiler Júnior, para que seja instalado o redutor de velocidade, quebra-molas, na rua Presidente Venceslau, rua Hermenegildo Rodrigues, rua Inácio Kolombieski, e na rua Joaquim Tomé, na localidade do BNH, no distrito do Carajá. Em discussão? Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovado em única discussão e votação por unanimidade de votos. Em única apreciação e votação da indicação número 15, 2022, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Aparecido José Weiler Júnior, para que seja feita a revitalização da praça denominada P19, na saída para o município de Formosa do Oeste. Justificativa, visto que o local se encontra em estado de total abandono. Em discussão? Pela ordem, presidente. Ordem concedida. Boa noite, presidente, os demais vereadores e os participantes aqui da casa. Presidente, é o seguinte, ali nós precisamos que todos nós, como cidadão jesuitense, batalhe um pouquinho mais para aquela praça, né? Talvez não temos condições de fazer aquela praça bonita, mas pelo menos planta uma grama, para não deixar o mato ali, igual esses dias mesmo, o Margoso estava tomando conta. Tem até o nobre vereador Dinho também já fez esse requerimento, né? E até agora, numa praça que faz tempos que está ali sempre parado, o estacionamento de caminhão e jogaram pedra, está lá que era meio bagunçado o negócio. E é um cartão de visita da nossa cidade. Quem chega de outros lugares, primeira impressão, a cidade está em abandono, porque é uma praça daquela ali está totalmente abandonada. Não sei se vocês passaram por esses dias, roçaram essa semana, mas estava o Margoso não chovendo daquela altura. Então, não estou dizendo que é culpa do funcionário, que também é muito serviço, mas se plantar uma grama fica muito mais fácil de cuidar, se não tem condições de fazer uma praça imediata. Só isso, presidente. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovada em única discussão e votação por unanimidade de votos. Em única apreciação e votação da indicação número 16, 2022, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Aparecido José Weiler Júnior, a possibilidade de fazer um PSS, contratação temporária para motoristas que levam os estudantes universitários. Explicação: visto que os que estão fazendo essa rota são profissionais competentes, mas eles já trabalham durante o dia todo, cumprindo com suas horas previstas.
Com uma contratação somente para o período noturno, os profissionais do dia poderão ter mais tempo de descanso e de ficar com sua família. Em discussão? Pela ordem, senhor presidente. Ordem concedida. Permissão para falar sentada. Eu fiz essa indicação, até na semana passada eu estava trocando umas ideias aqui com o Luiz, que ele é motorista, ele transporta os estudantes para a faculdade. Hoje alguém deve estar quebrando um galho aí, fazendo a substituição, né? A gente sabe que os alunos têm um amor, um respeito, um carinho por aqueles que já estão trabalhando. A gente sabe também que são bons profissionais, profissionais competentes, mas a gente tem conhecimento que, acho que quase todos eles trabalham o dia todo, né, cumprindo com as suas horas previstas, e depois à noite também ainda vão levar os estudantes universitários, Cascavel, Assis, Toledo. Eu só estou sugerindo ao Executivo a possibilidade desse PSS, por quê? Porque eu vejo assim, que todo trabalhador tem o direito de ter o seu descanso, né? Então, há quantos anos esses trabalhadores já estão fazendo esse serviço, né, prestando esse serviço? Então, poderia aí estar abrindo esse PSS, contratando motoristas, né, habilitados, para somente levar os estudantes universitários à noite. Assim, aqueles que trabalham durante o dia vão poder descansar à noite, poder ficar com a sua família, né, poder aproveitar mais o tempo de lazer. Mas eu quero já, desde já, dizer que tenho conhecimento que são profissionais muito bons, né? A gente vê os nossos filhos elogiando, então parabéns a eles. Mas se o Executivo pudesse fazer essa contratação, né, temporária ali, abrir para 1 ano, se a pessoa executar um bom serviço, estaria renovando, né? Ou se não estivesse fazendo um bom serviço, estaria abrindo espaço para outra pessoa. Muito obrigada. Eu gostaria de pedir o voto de todos os vereadores. Sem mais, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com relação à indicação da vereadora Ângela, do PSS, para a contratação de motorista, eu discordo, haja visto que nós temos um concurso em aberto, a qual nós temos pessoas que prestaram concurso para ser chamados, e seria injusto e talvez até ilegal, fazer um PSS, sabendo que nós temos candidatos que estão ali, pessoas que estão aguardando, que tiveram as colocações ali nos concursos, aguardando a hora de chamada. Então, se o Executivo está com essa necessidade bem colocada, que dos meninos que estão trabalhando no período até dupla jornada, sim, está convocando essas pessoas que foram aprovadas, né, e estão na lista de espera desse concurso. Sem mais, senhor presidente. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovado em única discussão e votação por unanimidade de votos. Em única apreciação e votação da indicação verbal do vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva. Indicação: construção de 4 redutores de velocidade na rua Padre Donizete. Em discussão? Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, ao contrário se levante. Aprovado em única discussão e votação por unanimidade de votos. Sobre o requerimento que o nobre vereador colocou para discussão e votação, este será encaminhado diretamente ao jurídico dessa casa, para que, a partir da análise que ele irá fazer, para saber a viabilidade e a legalidade de estarmos encaminhando pela casa, uma vez que eles estão dentro do prazo para encaminhar a resposta ainda. Hoje, em conversas, nós estivemos em contato e eles informaram que, assim que estiver concluído o prazo, eles estarão encaminhando para o conhecimento de todos. Pela ordem, senhor presidente. O teor do requerimento é saber qual que é a nossa relação do prefeito, do prefeito municipal com a OCIP, aonde que está lá nessa relação que eles estão discutindo, para que nós, como eu disse aqui, tenhamos acesso também, não só por essa casa, né, mas que chega às nossas mãos também, que temos interesse de aprofundar na questão,
podendo até, se for necessário, protocolar um pedido de revogação da presente lei, senhor presidente. Então, não estou ultrapassando, não, eu só gostaria que notificasse o promotor, não que ele está analisando, mas essa lide que existe entre a OCIP e o Ministério Público com relação aos jesuítas, para a gente buscarmos lá do início, da onde começou o problema, e com interesse, para saber, com interesse de realmente aprofundar no caso, de interesse de todos nós aqui, para também, numa hora de uma discussão, eu estar munido de conhecimentos para nós vermos essa questão a qual o senhor foi notificado e está respondendo também. Então, essa é a questão de saber do município, como que está a relação do município, da OCIP, com o Ministério Público e o nosso município. Então, não com relação ao pedido que o senhor atendeu o Ministério Público. Não, foi bem entendido. Será encaminhado ao jurídico, no qual formulará o encaminhamento para o Ministério Público, se estiver dentro da lei. A votação só será colocada a partir do momento que o jurídico informar qual é a legalidade. Uma realidade. Aí eu vou pedir para que ele formule um encaminhamento em nome do nobre vereador, diretamente, porque eu já respondi no prazo. Então, agora mas aqui é outro requerimento, senhor presidente. Só vou colocar a partir do momento que eu tiver orientação jurídica sobre o mesmo. Explicações pessoais. Não havendo inscrições, comunico a todos os senhores vereadores que a sessão ordinária será realizada na quarta-feira, dia 2 de março de 2022, devido ao recesso do feriado de Carnaval. Os comentários finais, parabenizar a todos os vereadores pelo trabalho realizado durante a semana, ao vereador Luiz Carlos aí pelas indicações. Com relação ao comentário sobre a praça lá, muito bem colocado, o vereador Levaldo, há um tempo atrás também os outros vereadores cobraram a revitalização daquela praça, e muito bem visto, né? Parabenizar aí o tempo que o senhor esteve presente nessa casa, e que Deus abençoe sempre você, toda a sua família, e o seu trabalho, e continue sempre fazendo o melhor por jesuítas, que dias melhores sempre virão. O vereador Franz, eu peço que o senhor tenha um pouco de compreensão com relação ao que está acontecendo nesse momento. É um trâmite jurídico muito difícil de ser entendido, talvez, pelo sistema. E a gente tem tempo para encaminhar as respostas, receber, depois nós teremos prazo para estar analisando o que será pedido, o que será cobrado. Se tiver que ser cancelado, anulado, o decreto 1/2021 será feito nesta casa, mas eu acredito que sem essa assessoria jurídica, sem o bom entendimento das partes, nós não podemos estar colocando hoje um requerimento pedindo resposta ao Ministério Público, sabendo que o mesmo está em análise ainda de resposta. E entendo a sua situação, e amanhã mesmo o jurídico estará sendo comunicado, e aí nós vamos formular um encaminhamento, se for pela Câmara, ou talvez no nome do próprio vereador, mas que não vai ficar sem resposta, pode ter certeza que não irá. Agradecer a presença de todos os visitantes, todos os vereadores, vereadora Ângela também pela boa colocação, e nada mais tendo a tratar, com as graças de Deus, declaro encerrada a presente sessão, às 19h46.